não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! O interesse que se tem pelos filósofos começa a tomar a feição do interesse histórico-cultural e não do interesse filosófico. Ou seja, você está cada vez mais interessado em saber o que se pensou em determinada época, quais eram as opiniões que circulavam em determinada época, do que em saber se essas opiniões são verdadeiras. Veja, em qualquer universidade moderna, você simplesmente levantar a questão da veracidade de um texto filosófico, de uma ideia filosófica, soa estranho. Então, por exemplo, se você está estudando Hegel, bom, ninguém quer saber se Hegel disse a verdade ou se falhou. Quero que você compreenda o pensamento de Hegel. Eu disse, mas por que o pensamento de Hegel deveria ter alguma importância? Se não é, vamos dizer, pela sua veracidade ou falsidade. Então, a questão da veracidade ou falsidade começa a se tornar deslocada ao mesmo tempo em que, consolidando-se a profissão universitária, cada vez menos os indivíduos têm de falar em seu próprio nome e cada vez mais em nome do papel social que eles representam. Papel social que pode estar, vamos dizer, limitado a da simples profissão universitária, ou que pode estar ligado a algum movimento cultural, político, religioso, etc. etc. Tá certo? Deste modo, há toda uma dimensão da realidade que acaba escapando do interesse filosófico, que é a dimensão daquilo tudo que você percebe enquanto indivíduo concreto. Então, você vê, o que é uma ciência? Uma ciência é um recorte de um certo campo fenomênico, na qual você imagina que pode haver algumas constantes que o definem e o expliquem. Ou seja, você recorta o campo de fenômenos em função das constantes que você imagina estarem lá. E depois você cria uma série de investigações possíveis que vão confirmar se essas constantes existem ou não. Ou seja, você está trabalhando sempre dentro de um campo pré-determinado. A própria delimitação do objeto, né, já contém a insinuação das constantes ou leis que devem ali ser descobertas. Tá certo? Então, é claro que toda a discussão se dá dentro de um campo, de um horizonte pré-determinado, né? Vamos dizer, com procedimentos padronizados, critérios de veracidade padronizados, etc, etc. Então, até certo ponto, essa discussão é mecanizável. O que significa que a contribuição das percepções individuais diretas vai se tornando cada vez menor. Quer dizer, dentro de um debate científico, você só pode dizer algo que já esteja traduzido nos termos daquela ciência, tá certo? E que já esteja equacionado segundo os critérios de veracidade ali admitidos. Não é preciso dizer, vamos dizer, que isto cria objetos que só existem para aquela ciência, mas que não existem na realidade. Não são objetos de experiência. Então, curiosamente, a ciência que começa com um espírito experimental, uma das primeiras coisas que ela faz é isolar a experiência concreta e só aceitar a experiência científica. Mas o que é a experiência científica? Não é a experiência de objetos reais, é a experiência de objetos abstrativamente recortados e definidos.
Então, não é preciso dizer que nas chamadas ciências humanas ou ciências sociais, isso às vezes pode ter consequências devastadoras. Por exemplo, logo na formação da sociologia, com Emile Durkheim, ele vai definir fatos sociais como aqueles fatos que acontecem na sociedade sem que ninguém os tenha decidido. Ou seja, aquilo que não depende da vontade de ninguém. E, bom, como é que você vai saber o que depende da vontade e o que não depende da vontade se você já limitou o campo de investigação àquilo que não depende da vontade? Aquilo que é, por assim dizer, automático e quase que inconsciente. Não é isso? É evidente que em qualquer ação humana existe um elemento, um conjunto de automatismos nos quais você se apoia, mas existe também a interferência da vontade. E a tensão entre esses dois elementos é um dado fundamental de qualquer ação. Ou seja, aquilo que deveria ser, vamos dizer, o objeto central de interesse da sociologia, que seria a distinção entre os fenômenos voluntários e conscientes, os fenômenos automáticos e inconscientes, ela já está abstraída desde o início. Já está isolada, por assim dizer. Quando Karl Marx vai estudar o funcionamento do sistema capitalista, ele mesmo diz que ele não vai se interessar por uma multidão de fatos, mas ele vai começar com uma operação de abstração. Certo? Então, o que ele faz? Ele vai definir o capitalismo por um determinado mecanismo econômico que ele chama a mais-valia. A mais-valia é, segundo ele, a diferença entre o valor real da mercadoria, tá certo? E o seu valor de troca. Valor de uso, valor de troca. Então, ele define o valor da mercadoria como a quantidade de trabalho necessário para produzi-la. Tá certo? E, evidentemente, quando a mercadoria é vendida, o seu preço ultrapassa isso e a diferença é embolsada pelo capitalista. Então, ele define este mecanismo abstrativamente como sendo, por assim dizer, a essência do capitalismo. Ora, existe algum capitalismo no mundo que tenha vindo a existir por intermédio exclusivo do mecanismo da mais-valia? Fala, claro que não. Por exemplo, não existe um capitalismo sem algum regulamento, sem algumas leis que distinguem, quer dizer, quais são as operações válidas das que são inválidas. Não existe o capitalismo sem a formação de algumas lideranças empresariais, tá certo? E não existe o capitalismo numa sociedade abstrata onde somente exista a atividade econômica. Não, a atividade econômica está entremesclada com a atividade social, cultural, religiosa, moral, psicológica, etc, etc. Ou seja, o capitalismo do qual está falando Karl Marx é um modelo lógico inventado na cabeça dele, e não o capitalismo real. Acontece que depois dele proceder às suas análises partindo do conceito da mais-valia, ele vai redefinir todo o campo do capitalismo a partir das conclusões que ele obteve deste processo abstrativo. Então, o que é o capitalista para ele? É necessariamente e sempre o explorador da mais-valia. Donde ele conclui que todas as ideias do capitalista, a cultura dele, a religião dele, os hábitos dele, os valores morais dele são derivados da mais-valia. Quando de fato não são, mesmo porque alguns desses valores eram anteriores ao capitalismo. Tá certo? Então, por exemplo, quando ele vai explicar a religião como um elemento ideológico destinado a sustentar a exploração da mais-valia, ele esquece que essa mesma religião já existia 1000 anos antes.
tá certo? E que, para ela servir, vamos dizer, de suporte ideológico para a exploração da mais-valia, ela teria que ser muito alterada. Por exemplo, como o cristianismo poderia ser um elemento ideológico de sustentação do capitalismo se você já tinha 1000 anos de tradição de doutrina católica contra a exploração dos juros? Uma coisa não parece contraditória, quer dizer, por que eu vou usar como minha sustentação ideológica alguma coisa que está falando contra mim? Né? Então, tudo isso acontece por quê? Porque o campo que ele delimitou de início, tá certo, já é definido por um conceito abstrato e não, vamos dizer, pela variedade concreta dos fenômenos. Tá certo? Então, aí se cria, vamos dizer, o que o Eric Voegelin mais tarde chamará o imperialismo do método. Quer dizer, o método passa a determinar o objeto. Você escolhe um método, o seu método cria o objeto, né? E todas as suas conclusões já estão, de certo modo, predeterminadas no método. Isto se torna ainda mais grave por causa de uma influência completamente diversa, que não tem nada de marxista, que é a influência da escola kantiana, onde nós pouco ou nada sabemos do mundo objetivo e tudo que nós sabemos não passa, vamos dizer, de uma projeção das estruturas cognitivas do ser humano. Então isso quer dizer que a coerência interna entre método e resultados passa a importar muito mais do que a coerência entre a ciência e o seu objeto externo. Quer dizer, o objeto externo praticamente não existe mais. Então, é claro que essas tendências que aparecem já no século XIX, né, ou antes, que só aparecem no século XIX, elas já estavam dadas no início da modernidade, né, por estes fatores mesmo que eu estava explicando para vocês agora mesmo. Então, se nós fizermos uma história da retórica científica, a retórica filosófica, desde o início da modernidade até hoje, você verá que esse elemento de persuasão, que se tornou tão importante com o advento do novo público, por volta do tempo da Renascença, ele não só vai adquirindo força, como ele cria um público que já está adestrado e amoldado a esse sistema de persuasão. De modo que a hipótese de alguém notar que no conjunto tem alguma coisa errada vai diminuindo cada vez mais. Ao mesmo tempo, acontece uma outra linha de fenômenos que é quase que uma resposta, um contraponto desse processo, que é o aprimoramento das técnicas da narrativa de ficção, que seguem uma linha exatamente oposta a essa que nós estamos dizendo. Quer dizer, desde as primeiras narrativas ficcionais modernas, como aqueles romances picarescos espanhóis, Dom Quixote, Lazarillo de Tormes e outros, até a modernidade, você vê que a literatura de ficção evolui desde personagens esquemáticos e abstratos para personagens cada vez mais concretos e mais próximos da experiência direta humana. É claro que isso aí não é fácil, né? Porque, quer dizer, uma coisa é você inventar um personagem e fazer ele agir coerentemente com a personalidade que você lhe atribuiu. Como, por exemplo, Dom Quixote age sempre coerentemente com aquilo que foi dito dele no primeiro capítulo. Quer dizer, ele é um indivíduo que, por ter lido muitos livros de cavalaria, ele acredita nos ideais da cavalaria, que é sair pelo mundo, como dizer, remediando entuertos, né? Endireitando aquilo que está torto, e fazendo a justiça e praticando o bem. E, como ele já está num contexto social onde a ética da cavalaria já não vale mais nada, onde não existe mais cavaleiros, onde o único existente é ele, então as ações dele
sistematicamente deslocadas em relação à situação. Ele imagina que está fazendo uma coisa, mas as pessoas que estão de fora estão vendo que ele está fazendo outra completamente diferente, como no instante em que ele ataca um rebanho de ovelhas acreditando que são dragões. Tá certo? Todo mundo está vendo que não são, mas na cabeça deles são. Tá certo? Ou quando ele ataca um moinho de vento acreditando que é um monstro. Né? E assim por diante. Então, esse deslocamento acontece na narrativa inteira. Não falha nunca. Mas, por outro lado, Cervantes insinua que por trás desse erro de avaliação objetiva existe uma verdade moral profunda. Quer dizer, Dom Quixote está errado na prática, tá certo? Mas o que ele defende é eticamente valoroso, é moralmente valoroso, tá certo? E mostra que, no fundo, ele, por louco que seja, ele tem até uma compreensão da realidade mais profunda que os outros, né? Então, tudo se resume na famosa frase "loco sí, pero no tonto", né? Quer dizer, eu sou louco, mas eu não sou burro, né? Então, a conduta de Dom Quixote é uniforme. Ele não muda, né? Ele não é afetado pelo que acontece, e assim por diante. E a narrativa inteira é construída assim. Quando você avança um pouco mais no tempo, você começa a ver que os personagens já não permanecem estáveis, né? Eles mudam, eles aprendem, né? Eles evoluem ou decaem. Tá certo? Mais adiante, você observa que os personagens já não têm uma coerência em bloco, mesmo evoluindo ao longo do tempo. Tá certo? Eles já não são definidos por traços uniformes e constantes, mesmo traços evolutivos, né? Mas eles contêm elementos contraditórios, como se em vez de uma pessoa, cada um fosse várias. E, portanto, a avaliação moral desses personagens se torna cada vez mais difícil. Fazendo então com que entrasse na literatura cada vez mais aqueles elementos que depois o Lionel Trilling, né, delinearia como complexidade, ambiguidade, ironia, paradoxo, etc, etc. Porém, esses personagens, na medida que isso acontece, eles vão se tornando cada vez mais parecidos conosco. Mas, por exemplo, você não encontrará nenhuma pessoa no mundo que se pareça com Dom Quixote. Pode parecer sob certo aspecto, mas no conjunto, né, aqueles aspectos quixotescos estarão coexistentes com outros aspectos que são completamente contraditórios com isso. Não é isso? Então, isso significa a dificuldade de você emitir um julgamento moral sobre os personagens vai se tornando cada vez maior, porque aí começa a vigorar cada vez mais aquele negócio do DT fábula narrator, quer dizer, a história que está sendo contada é a sua história, tá certo? Então você não consegue se colocar, vamos dizer, acima do personagem para julgá-lo. E às vezes os personagens são colocados em situações tão extremas que o julgamento se torna impossível. Então, por exemplo, quando você lê o processo do Franz Kafka, quer dizer, um indivíduo que está sendo processado num tribunal que ele não sabe onde é, e ele não sabe qual é a queixa, e não consegue localizar os autos do processo, no entanto o processo está correndo e ele é condenado, né? Então, bom, você pode interpretar o personagem ou como um idiota perfeito, quer dizer, como um sujeito que está infinitamente abaixo da situação, um indivíduo que não compreende os fatos adversos que estão lhe ocorrendo, ou você pode encará-lo como um símbolo de todo homem moderno que está colocado dentro de situações que não compreende, porque lhe faltam os dados, né? Hoje em dia, por exemplo, se você acompanhar o meu debate com o professor Dugin, você vê que eu estou fazendo um esforço desgraçado para chegar a entender qual é o processo onde estão os autos e quem manda nesta coisa. Mas é apenas um esforço, eu não posso garantir que eu consegui. Eu também não sei, não tenho certeza. Ou seja,
a situação cognitiva do homem moderno, dentro da civilização global, é mais ou menos a situação do Joseph K., o personagem do processo. Tá certo? Então, por um lado, então você o enquadra no modo irônico, dentro daquela classificação de Aristóteles no Arthur Fry, quer dizer, o personagem irônico é aquele que está abaixo da situação, ele não compreende a situação. Né? Mas, por outro lado, você pergunta, sim, mas quem não é assim hoje em dia? Nós podemos estar acima da situação, quer dizer, em problemas usuais da nossa vida, mas quando nos vemos como participantes de uma civilização inteira, nós imediatamente ficamos tão perdidos quanto o personagem do Kafka. Né? Em outros casos, como por exemplo em Proust, a observação dos estados interiores é tão meticulosa que o próprio perfil do personagem acaba se dissolvendo. Quer dizer, a figura do personagem se dissolve na variedade e sucessão dos seus estados interiores. Né? Então, você pode perceber que se você examinar a sua própria alma com minúcia, você verá que teve experiências, vivências interiores que não enquadram de maneira alguma com a imagem que você gosta de ter de você mesmo. E, no entanto, você não pode dizer que essa imagem é totalmente falsa. Então, isso quer dizer que há aspectos seus que são bastante parecidos com pessoas das quais você não se considera de maneira alguma semelhante, pessoas até que você despreza ou odeia, mas esses elementos estão ali. Então, isso quer dizer que quando você passa do exame de um nível macroscópico para um microscópico, as pessoas começam a se parecer, mas ao mesmo tempo elas se tornam indefiníveis como individualidades. Então, tudo isso, vamos dizer, é um processo, vamos dizer, de aprofundamento da observação direta. É isso? Onde o elemento de radical sinceridade e fidelidade à memória se torna cada vez mais importante. Você vê que em Marcel Proust, por exemplo, ele tinha motivos para querer esconder certos aspectos da sua vida. Né? Ele era um homossexual que frequentava um prostíbulo masculino e ele não ia sair contando isso para todo mundo. Tá certo? Mas a observação dos estados psicológicos correspondentes é muito verdadeira, muito sincera. Né? Então, mesmo quando existe uma ocultação, não é uma ocultação radical. Então, o elemento de sinceridade, ele vai se tornando cada vez mais necessário na literatura. Porém, as observações literárias e o conhecimento que se adquire por meio da literatura está radicalmente excluído do debate geral das ideias, especialmente das ideias científicas. Então, significa que há uma diferenciação entre o domínio público, que é o domínio da ciência, e o domínio pessoal, que é o domínio da literatura e das artes. Mas, ora, o mundo é realmente constituído assim? Existe essa divisão? É claro que não. Então, isto é uma convenção cultural, uma convenção universitária, que se sobrepõe à realidade da experiência e que, pior ainda, acaba se integrando na própria experiência como um dos seus elementos. Isso quer dizer que tudo aquilo que você percebe, que você sabe, é só uma parte pode ser discutida em público, porque há os conceitos para isto. A outra parte pode ser narrada como literatura, mas não tem, entre aspas, validade científica. Então, aí vem aquela famosa distinção do Saul Bellow entre os intelectuais que lidam com ideias gerais e os que ele chama de escritores, que é aqueles que lidam com a experiência genuína. O que pode haver mais grave do que você saber que todo mundo da experiência genuína está excluído do debate público e encaixilhado numa dimensão que você chama de experiência pessoal. Dificilmente você encontrará algum livro, por exemplo,
ciência social no século XIX que trate de problemas tão graves quanto aqueles que você vê nos livros de Dostoiévski, por exemplo. Né? E, no entanto, os livros de Dostoiévski são o quê? São experiência pessoal, são literatura, e não têm alcance científico. Mais adiante, no século XX, muitos cientistas sociais perceberam que isso era um erro e que se deveria, então, resgatar toda essa multidão de conhecimento que está depositado na literatura e, de algum modo, lhes dar uma relevância científica. Isso, Eric Voegelin faz muito isso. Né? Quer dizer, ele usa as obras de literatura como documentos. Né? Porém, isso é um sujeito que faz. Mas você vai ver que, na maior parte da discussão sociológica ou de ciência política, essa coisa é totalmente ausente. Né? E aquilo que Eric Voegelin dizia soava tão esquisito que, quando ele fez uma conferência na Alemanha, né, havia lá um famoso sociólogo, eu esqueci o nome, você lembra quem era? Um famoso cientista político que ouviu a conferência e saiu dizendo: ué, mas ele não falou de legitimidade, ele não falou de soberania, ele não falou de democracia. Que raio de ciência política é essa? Do que ele está falando? É outra coisa completamente diferente. Né? Então, isso quer dizer que o apego de Eric Voegelin à experiência direta não tinha lugar no meio universitário. Não é que as pessoas fossem contra. Não, eles simplesmente não entendiam, não sabiam do que ele estava falando. E note que essa situação ainda permanece.